Nova Tropical FM, cada vez mais perto de você. Aqui, você liga e fica. E agora, no Jornal da Nova Tropical, saúde. Jornal da Nova Tropical, urgente. Olha, gentilmente, né, nossa produção fez o contato com a secretária Isilda, tá? E ela muito pronta, como sempre, né? Prestando serviço, obviamente, participa aqui conosco, na Nova Tropical FM. Secretária Isilda, bom dia. Primeiro quero agradecer de coração a sua aquiescência, sua participação aqui conosco. E para tratarmos aqui de um assunto delicado. Não bastasse toda uma complexidade que é tocar uma secretaria, uma administração, né? De repente a gente se depara com uma situação dessa. Registrar o boletim de ocorrência após grupo de vereadores entrar nas dependências da farmácia de medicamentos controlados do município e romper o lacre com caixa de remédios vencidos. É isso mesmo que aconteceu? Que providências estão sendo tomadas? E eu fico preocupado aqui, secretária, com o possível risco deste ou daquele paciente que tenha, se é que aconteceu isso, não é, ingerido um medicamento que a gente sabe que só o fato de ser um medicamento controlado já nos traz uma preocupação muito grande. Vencido, muito pior. Enfim, que tipo de explicação a gente passa para o nosso ouvinte nesse momento, secretária? Agradeço de coração sua participação aqui conosco. Participação, gentilmente, da secretária Isilda, tá? O episódio é esse mesmo, o grupo de vereadores acabou encontrando lá medicamentos vencidos, não é? Farmácia do município, e a gente prometeu aqui que teríamos aí o executivo, especificamente a secretária de saúde, já que é da área, né, da saúde, explicando o que na verdade aconteceu. Então, não tem a participação do Rudner, é direto com a secretária, isso? Secretaria... Ele mandou para mim aqui, ó. A primeira pergunta que ele fez qual é? 3 coisas para ela. Como ela ficou sabendo, se houve prévio aviso e quais as providências e quais as implicações técnicas sobre isso, Moreto. Tá certo. Então, secretária, como é que a senhora ficou sabendo? Explica para a gente aí. Bom dia, agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. 9h17 agora. Bom dia a todos, bom dia. Quanto a como eu fiquei sabendo da visita dos vereadores, a nossa funcionária, né, que é a farmacêutica responsável, ligou muito nervosa aqui na secretaria, avisando que eles estavam lá e já tinham aberto uma caixa, que havia os psicotrópicos para descarte. Eu orientei que ela acompanhasse eles, né, e encaminhei um funcionário nosso, um diretor de área, para que também estivesse lá presente. Daí, com relação se houve aviso prévio da visita, não houve nenhum aviso prévio. Normalmente, todo vereador ele tem direito a visitar. Eu acho que por educação, acho que por delicadeza, enfim, né, por respeito até às pastas, né, deveria haver, pelo menos, estou saindo aqui, estou indo para lá. Porque a gente não tem nada para esconder. As unidades estão funcionando, os funcionários estão trabalhando, então não tem nada para esconder. Eu acho que não haveria problema nenhum em fazer um aviso antes, mas também não tem problema de não estar avisando. Só que a única coisa que eu acho que deve ser respeitada é que, ao chegar no local, o chefe do setor, o responsável técnico do setor, seja comunicado. Porque se eu chegar na Câmara, eu não consigo entrar sem avisar ninguém, não é verdade? Então, eu acho assim, em qualquer lugar, alguém vai na minha casa, se a porta não está aberta, mesmo que esteja, a pessoa bate, ela não entra sem ser anunciada. Bom, questão das providências. É evidente que o cidadão votorantinense, nosso ouvinte aqui, agora está nessa expectativa, né? Saber o que a administração vai tomar em termos aí de providências, né? Quais são as ações daqui para frente? Como é que vai lidar com essa situação, tá? Essa questão, se houve realmente um abuso por parte dos vereadores, a gente pode até discutir depois, tá? E eu gostei dessa colocação feita pela secretária, porque quando você chega na Câmara, se você não pedir licença, e às vezes até pedindo licença, você não tem nenhuma facilidade no que diz respeito ao acesso, se agenda, aquela coisa toda. Agora, o vereador, dentro das suas atribuições, será que tem o direito de repente, entrar em qualquer repartição
sem um aviso prévio, talvez até tenha, mas a maneira como, né? Enfim, aí é só ouvindo as partes, e a gente vai fazer isso, pode ter certeza. Vou perguntar para o nosso querido Ita, para o Luciano, para o Gaguinho, se em algum momento eles extrapolaram um pouquinho, sabe? Sabe o policial que chega e já vai dando, já vai chutando a porta e boa, né? Tá com o mandato? Estou com o mandato aqui, pronto. Será que o vereador precisa de algum, né, papel na mão para apresentar, enfim? Gente, não é fácil. Não é fácil. Essa questão de postura, você cobrar a postura dessa ou daquela pessoa, procedimento, se eles têm essa prerrogativa, é tudo muito discutível. E aqui a gente não tem tendência nenhuma, muito pelo contrário. Se houve abuso, a gente vai falar, se não houve, a gente vai falar da mesma forma, entendeu? Mas me pareceu aí que a secretária só pede um pouco mais de jeito para se fazer as coisas, né? Já que o espaço está aberto. Agora, será que está mesmo? Então, tudo isso fica uma interrogação enorme na cabeça das pessoas. Mas aqui, jornalisticamente falando, o que é mais importante agora é saber quais as providências a serem tomadas. Vamos saber da secretária, pois não. Com relação à violação da caixa, primeiro deixa eu explicar por que aquela caixa estava lá, tá? Nós temos um protocolo normal dentro da Secretaria de Saúde, e isso não é só nessa gestão, tá? Na gestão anterior tinha, né? Na anterior também tinha, porque é um protocolo de descarte de medicamentos. Infelizmente, por mais que você ache que o medicamento não vai vencer, ele vence, por diversas condições. Primeiro, que muitas vezes, realmente, tá, alguns medicamentos vêm com prazos muito curtos no momento em que vem do Estado. Às vezes, certo? Não é toda vez. Os medicamentos do Estado nós não recebemos mais, porque nós optamos por receber recurso financeiro e não mais em medicamentos. Justamente para evitar que viessem medicamentos com uma validade de 6 meses, 8 meses, que é normalmente o que está acontecendo para os municípios que recebem os medicamentos, e isso prejudicasse na distribuição e consumo deles. Com relação a medicamentos comprados pela prefeitura, pelo município, isso também é um protocolo de que o medicamento chega com prazo de validade curto, deve ser devolvido para a empresa que forneceu. Certo? Porque isso a gente também não pode pegar esse medicamento e daí não dar conta dele. Então, o protocolo para descarte dos medicamentos a cada 2 meses, 3 meses, é feita uma orientação por parte da chefia do Almoxarifado Central da Saúde para que os medicamentos, né, que sejam vencidos num período, sejam colocados, sejam contados, feito um termo de descarte. Esse termo de descarte deve ter o número de comprimidos que está sendo descartado, a data de validade dele de vencimento e os lotes. Tudo isso é uma orientação que vem da vigilância sanitária e não é da municipal, tá? É vigilância sanitária da Anvisa, porque a gente não pode descartar psicotrópicos, nenhum medicamento, principalmente psicotrópicos, são medicamentos controlados sob responsabilidade de lei federal. Então é isso que acontece. Não é só essa unidade, outras unidades também fazem esse protocolo e a partir daí a Almoxarifado Central da Saúde faz o levantamento do peso que vai ser descartado e vem uma empresa que faz o descarte do lixo hospitalar, que é uma empresa contratada pela prefeitura. E é assim que é verificado e é feito todo o período. Então, a existência de uma caixa do tamanho que foi achado lá, né? Não é uma caixa grande, porque nós já chegamos a pegar uns outros tempos atrás, na outra gestão, caixas maiores, por conta de que houve realmente vencimento. E essa caixa ela ia ser colocada, ia ser retirada, como outros serviços também, ia ser retirado e descartado. Então, é um procedimento comum. A única coisa que me estranha muito, né? Que a caixa foi rapidamente achada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma caixa de medicamento psicotrópico ele não pode ser violado sem a presença do farmacêutico, porque ninguém me garante que um medicamento não pode aparecer lá ou desaparecer. Não estou acusando os vereadores, eu só estou falando que esse é o protocolo correto. Essa caixa, como ela está lacrada que eu digo, é fechada com papel, na verdade com papel não, desculpa, com a fita crepe, enfim, está fechada. Então, se ela está fechada, para ser aberta, tem que ter alguém presente. Porque eu não chego na sua casa e abro o seu armário, né?
Eu acho que também fica desagradável isso. E por conta dessa questão do lacre ser aberto, é que foi feito o boletim de ocorrência. As implicações técnicas da abertura da caixa, como eu falei para você, sendo medicamento psicotrópico, sendo um medicamento que tem controle, inclusive de lei federal, né, precisa ter, esse medicamento precisa ter receita médica, receita numerada, receitas que são, muitas vezes elas são 2 vias, enfim, tem todo um protocolo, tanto para você comprar, como para você descartar também. Então, por isso foi aberto o boletim de ocorrência. Porque, na verdade, se acontecer alguma coisa de extravio do medicamento, alguma coisa, eu não saberia em quem acusar. Quem estava lá, a funcionária, alguém que entrou quando estava aberta a caixa. Então, por isso que foi feito, sim, boletim de ocorrência, que é uma orientação também de protocolo. Qualquer medicamento que suma, qualquer talão de medicamento controlado que suma, qualquer violação de lacre, a gente tem que abrir um boletim de ocorrência para fazer o quê? Para resguardar e proteger o funcionário que trabalha lá, no caso a farmacêutica, que é quem é responsável pelos medicamentos psicotrópicos. Com relação às providências tomadas, continuidade da rotina do local. E só pedir que, mais uma vez, né, que a gente não tem problema nenhum em que as pessoas venham fazer visita. Só que, como eu falei para você, a visita não custa nada. Você falar, olha, estou chegando aí, viu? Eles têm meu número de celular para outras coisas. E para isso eles não podem usar isso, para também fazer isso. Então é isso aí. A gente só quer também informar, tá? Que nós, quando pegamos o almoxarifado central da saúde, nós pegamos muitos medicamentos para vencer também. Uma quantidade muito grande mesmo. E imediatamente eu informei a prefeita, fiz o relatório junto com a diretora da área lá, da coordenadora do almoxarifado. Nós fizemos um relatório fotográfico com quantitativo e quanto estava, qual o valor de tudo isso. E é minha obrigação fazer isso por conta que é um material que eu estou recebendo. Então, nós já tentamos fazer a troca de medicamentos com outros municípios para evitar o máximo possível de perda. Toda vez que a gente está tendo um medicamento que tem pelo menos 6 meses de validade a vencer, imediatamente o setor de almoxarifado faz oferta para trocas com outros municípios que têm maior consumo, para que a gente não haja muito perda e desperdício de medicamento e de valor que foi gasto para adquirir. E fico à disposição para qualquer esclarecimento, seja de qualquer vereador ou qualquer cidadão que queira saber o que acontece. Aqui a gente não tem nenhum problema de mostrar nada, pelo contrário. Às vezes existem erros, lógico que existem, porque em todos os setores existem erros. Mas a gente tenta o máximo possível consertar os erros e tentar acertar o máximo também. Então, agradeço, um bom dia para vocês, boa semana. Bom, nós é que agradecemos, tá? E que bom que seja assim mesmo, né? Muita transparência acima de tudo. Agora, para essa denúncia chegar, vê se eu estou errado aqui, Gino, para essa denúncia chegar até os vereadores, certamente é alguém lá de dentro. E às vezes até o próprio funcionário. Não que ele não tenha quase que a obrigação, né, de trazer aí a situação. Mas acho que antes de falar para alguém, internamente ali, ele deve ter os seus superiores e discute. Também não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é o que nos leva, né, a pensar aí. Abre um leque de muita desconfiança acima de tudo. Está muito claro que a secretária demonstrou aí uma certa insatisfação da maneira como houve a abordagem. Nós vamos ter a oportunidade aqui, é que por enquanto a gente está com o nosso recurso aqui escasso ainda, estamos numa fase de adaptação aqui, quem sabe amanhã, tomara, né, já tenhamos tudo isso funcionando aqui direitinho, tá? Mas vamos pegar sim depoimento, né? Nossa produção vai trabalhar nesse sentido. Vereador Gaguinho, que aliás era a situação, né? Correto? Mas aí também depende se é situação, se é oposição. Claro que a oposição vai trabalhar de uma maneira, tem uma postura diferente, um procedimento diferente nessas horas, né? Parece que existe uma gana também de encontrar algum erro, alguma coisa para jogar a administração contra a população.
também não é por aí, tá? Se houve essa intenção por parte dos vereadores, a gente até lamenta, né? Que isso não é bem uma oposição, tá? Então vai lá, fiscaliza, busca providências e, naturalmente, na hora que for contar isso para a população vai entender que está na sua, né? Agora, fazer uma festa em função disso, no sentido de desestabilizar uma administração, também a gente não pode estar concordando. Mas ela demonstrou muito descontentamento, está muito claro na palavra dela aí, né? De que houve um certo exagero, um certo abuso, tá? Teve um momento, não foi, Gina, que ela falou, bom, eles têm o meu celular para outras coisas. Para essas coisas, tipo assim, contra algum possível defeito nosso, falha nossa, então esquece do celular. Vai lá e quer ver porque quer ver, né? E se está lacrado, pior ainda. Se houve essa violação, tem mais que fazer um boletim de ocorrência mesmo. Então, sabe, exagero, falha de um lado, exagero do outro. Meu Deus, tudo isso tem que ser muito bem explicado. Por isso que a gente quer ouvir das pessoas. A gente não vai emitir aqui nenhuma opinião a respeito, não. A gente só está comentando os fatos aqui, não é? Que, aliás, é a nossa prática aqui, tá? Jornalisticamente falando. Então, obviamente, o vereador Gaguinha vai ter seu espaço. Falou aí na live? Falou. Mas, enfim, a gente quer ouvir, tá? No nosso contato, na nossa conversa aqui. O mesmo se aplica ao vereador Luciano, que parece uma pessoa extremamente centrada, tá? E o próprio Ita também. O Ita foi o vereador que dia desses achou problema nos ovos, lá na alimentação, não é isso? Então você tem uma Secretaria de Educação de um lado, agora a Secretaria da Saúde, e saúde muito pior. Eu me lembro que na época de farmácia, Gino, cada funcionário, cada balconista, eu era um balconista, era um prático de farmácia, tinha a sua seção, tá? O Moreto cuida da seção de comprimidos lá, por exemplo, a letra A até a letra D. Então a gente fazia o levantamento do medicamento que estava faltando, tá? Da embalagem que de repente estava lá violado ou não, né? Limpava direitinho, tirava o pó, espanava, aquela coisa toda, fazia lá o pedido para repor, olha, tá no fim determinado medicamento aí, então vai lá e compra mais, alguma coisa nesse sentido. Então era esse o apoio. E entre as atribuições que a gente tinha, estou falando de atribuição, mas na verdade era uma obrigação, né? Você olhava o vencimento de cada medicamento, tá? Então começava por aí esse processo de fiscalização. Só que eu tive o privilégio de trabalhar na Drogazil, aí a organização é outra, lá atrás. Hoje eu já não posso dizer a mesma coisa, até porque eu não estou lá. Mas era uma outra questão. O processo de fiscalização realmente era rigoroso. E tem que ser, porque nós estamos falando de medicamentos. Estamos falando de medicamentos com faixa preta, psicotrópicos, onde o cuidado tem que ser redobrado, que a saúde é acima de tudo, né? Mas, enfim, nós vamos ter a semana toda. Tomara que em breve a gente já tenha todos os recursos necessários aqui, porque senão a gente fica comprometido aí com o nosso ouvinte, né? O rádio está aqui para prestar serviço. Mas é uma emissora comunitária, não importa. A gente tem que ter todos os recursos, tal qual uma emissora comercial, cultural, sei lá, grande, pequena, não importa. A gente tem um compromisso com o ouvinte, particularmente aqui de Votorantim, mas pode ter certeza que a nossa equipe está trabalhando nesse sentido. 9 horas com mais 33 minutos. Situação delicada essa, hein? Agora um detalhe aqui, e aí já faço um alerta aí para a nossa produção, para que tenhamos o mais rápido possível, assim que nossa aparelhagem também estiver funcionando, obviamente, né? Um médico aqui, tá? Porque ninguém melhor, tô certo, Gino? Ninguém melhor do que o médico para chegar e falar, pelo amor de Deus, olha o dano que traz para a sua saúde, para o seu corpo, para o seu organismo, um medicamento vencido. Isso é fundamental, tô certo ou não? Sim. É ou não é? Se você tomar um medicamento que não esteja vencido, sem a prescrição médica, você já corre um risco danado. Imagina um remédio vencido, imagina um tarja preta. Pior, tá certo? Dá ruim, né? Dá ruim, claro que dá ruim. Dá ruim para você, para sua saúde acima de tudo. Então pode ter certeza que a gente vai trazer um profissional da área para nos explicar. Mas não estava sendo distribuído esses daí, né? Não estava, mas só para a gente ter uma noção do risco que de repente poderia aparecer. Pensa um pouco. Tomar um remédio vencido. Primeiro que ele não vai fazer o efeito, começa daí. Isso acho que a gente pode cravar aqui. Se ele tem o efeito de tirar a dor, em estando vencida, não é para ter eficácia. Só se eu estiver também pensando errado aqui, mas enfim. Agora, além disso, essas substâncias químicas, porque ali tem várias, né? São vários componentes ali, além do princípio ativo, obviamente, né? Precisa se saber qual é o risco que isso traz para o organismo. Bom, CDER está pronto para falar.
Não dá, Rudney. Eu vou pedir para que você faça a pergunta da mesma forma, tá bom? Depois você nos envia aqui o que você perguntou para ele e a gente já coloca a resposta do ITA. Mas já posso te garantir, viu, meu querido Rudney? O Rudney é nosso diretor de jornalismo e que está atento, acompanhando aí no online, claro, né? Porque a gente está tentando aqui seguir as medidas aí, os protocolos, obviamente, mas ele está online e está o tempo todo aqui conosco. Ele vai fazer a colocação para o ITA, mas ficou muito claro o descontentamento por parte da secretária. A maneira como, né, os vereadores procederam. Então, só para a gente saber se justifica esse descontentamento por parte da secretária. Se houve, na verdade, um abuso ou não. Que está dentro das atribuições, a gente sabe. Agora, se foi uma coisa meio, né, atropelada, aí também a gente não pode concordar. Mas, de qualquer maneira, ainda bem que o assunto veio à tona e as providências estão sendo e serão tomadas. Pode ter certeza disso. São 9 horas com mais 35 minutos agora. Vamos em frente. A voz de Votorantim. Jornal da Nova Tropical.